Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz a todos em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Servinha de Cristo. Que você seja edificado, que você seja agraciado com a presença do Senhor neste momento tão maravilhoso. É um prazer ter a sua presença aqui. Eu quero trazer uma pequena meditação para que nós venhamos mais e mais conhecer um pouco das maravilhas do nosso Senhor. Eu quero falar um pouquinho sobre ansiedade, sobre aflições, sobre angústias, tribulações, um pouquinho só, amém? Fica comigo, permanece no vídeo, em nome de Jesus. Eu creio que você será edificado em nome de Jesus. Salmo 55, ele diz assim: Ó Deus, presta ouvido à minha oração e não ignores a minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa, conturbado com a gritaria dos meus inimigos e a opressão dos ímpios, porque descarregam sobre mim suas maldades e me atacam com fúria. Em meu peito agita-se o coração, terrores mortais caíram sobre mim. Temor e tremor me invadiram e cobre-me o pavor. Então eu declarei: quem me dera ter asas de pombas para voar e encontrar um abrigo. Sim, eu fugiria para longe para ficar no deserto. Procuraria às pressas um refúgio seguro contra a tormenta e as tempestades. Ó Senhor, destrói os ímpios, confunde a língua deles, pois vejo violência e briga nas cidades. Dia e noite fazem ronda sobre muralhas, lá dentro maldades e crimes. A destruição impera dentro da cidade, a opressão e as fraudes jamais abandonam suas ruas. Não é apenas um simples inimigo que me insulta, eu o suportaria. Não é um adversário que se levanta contra minha pessoa, eu dele me defenderia. Mas és tu, meu companheiro, meu confidente e amigo mais chegado. Justamente tu, com quem eu partilhava das mais agradáveis e íntima comunhão, enquanto caminhávamos com a multidão festiva em direção à casa de Deus. Portanto, que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que todos eles desçam vivos à sepultura, pois entre eles o mal achou morada. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia, lamento angustiado, e ele ouve a minha súplica. Ele me resgata ileso da batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina sempre, me ouvirá e os humilhará, pois os ímpios jamais mudam seu modo de agir, e não têm o temor de Deus. Quem estendeu as mãos contra os seus aliados, profanou sua própria aliança. Sua fala é mais macia que a manteiga, contudo, a guerra habita em seu íntimo. Suas palavras são mais suaves que o azeite puro, todavia, são afiadas e perigosas. Como um punhal, entrega tuas preocupações ao Senhor. Ele te sustentará e jamais permitirá que o justo venha cair. No entanto, tu, ó Deus, fará descer ao abismo da destruição todos aqueles assassinos e traidores, os quais não conseguirão viver nem a metade dos dias que lhe estão reservados. Eu, porém, deposito minha confiança em ti. Aleluia! Louvado seja Deus! Nesse salmo davídico, nós podemos compreender que Davi estava em um momento de súplica. Davi ele estava sendo perseguido, ele estava passando por tribulações, ele estava passando por sofrimentos. Havia inimigos ao redor de Davi. Quando nós olhamos a trajetória e a história de Davi, nós podemos entender tamanha fé e o porquê ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Existem alguns pontos maravilhosos que nós podemos entender. Davi foi um homem que passou por muitas situações. Davi, quando recebe o chamado para ser ungido, nós vemos que o sacerdote, ele manifesta agrado, no seu coração sobre os irmãos de Davi. É esse? Não, não é esse. É esse? Não, não é esse. Enfim, nós podemos ver que Davi, entre os irmãos, ele era rejeitado. Assim como José, ele era desprezado. Quando Davi vai, naquele momento, no campo de batalha, para entregar pães, que a mando do seu pai, os irmãos de Davi falam: o que tu fazes aqui? Vai cuidar das ovelhas, volta para o teu ofício. E nós vemos que Davi, ele humildemente, ele permanece ali e ele observa aquele cenário, toda aquela situação que está acontecendo. E nós vemos que, desde muito moço, Davi, ele enfrentou perigos.
Davi ele enfrentou o urso, o leão. Ele salvava, ele cuidava de suas ovelhas e salvava com toda a sua força. Ele lutava por elas. Há de ver que ainda assim, passando por momentos de desprezo, até mesmo de desânimo por conta dos seus próprios familiares. Quando Davi ele é ungido a rei, e mesmo assim nós vemos o que ele passa. Ele é perseguido, ele é afrontado. Saul se levanta contra ele. Saul passa a perseguir, os exércitos passam a perseguir Davi. E nós vemos que ele se esconde, ele guerreia, ele batalha, mas ele continua de pé confiando no Senhor. E esse Salmo 55, ele mostra, ó Deus, presta ouvido à minha oração. Davi ele estava totalmente em um momento vulnerável. Ele estava buscando a presença do Senhor, o auxílio do Senhor. Ele estava buscando ali que o Senhor fosse o ajudar nesse momento que ele estava precisando. E o que acontece? Davi, ele passa por situações que hoje nós podemos caracterizar e podemos discernir que é um cenário que hoje muitas pessoas passam. Mas, diferente de Davi, essas pessoas muitas vezes recorrem a meios diferentes do qual Davi recorreu. Ele fala que ele estava muito conturbado com tudo aquilo que ele estava ouvindo, gritarias, sons, afrontas, ameaças, e ele estava conturbado com aquilo, com o inimigo, né, que estava ali à espreita dele. Ele disse que estava sendo oprimido pelos ímpios, por aqueles que estavam ao seu redor. Existem muitas pessoas hoje que passam por opressão, que ouvem palavras negativas, palavras malignas, palavras induzidas, né, negativamente para atingir especificamente a sua vida espiritual, a sua mente, para que você venha ser afetado e assim desanimar e até mesmo morrer. Uma palavra pode levar à morte. Uma palavra pode levar à morte. Então, Davi aqui ele estava oprimido. E tem pessoas que passam por isso, por certas opressões, que ouvem coisas que desanimam e começam a ser desmotivadas. Começam a, por exemplo, eu não gosto do teu modo de falar. E muitas vezes, eu estou citando um exemplo, e muitas vezes a pessoa fica com aquilo, não gosta do meu modo de falar, pois eu não vou falar mais com ninguém, eu não vou mais me expressar, eu não vou mais conversar, porque as pessoas não gostam e acaba se reprimindo, se excluindo, recuando, não querendo mais participar, estar no meio das pessoas. Davi não. Davi ele buscava auxílio no Senhor. Ele não ia pelo que ele ouvia, por mais que ele fosse oprimido e afligido. Ele sentia angústias, tribulações, ele sentia tristeza, ele sentia desânimo, ele sentia opressão. Mas o que ele fazia? Ele clamava ao Senhor e continuava a sua jornada. Aleluia. Ele não parava. Simplesmente ele continuava a sua vida. Ele continuava a sua confiança no Senhor. Ele diz, temor e tremor me invadem. Mas antes disso, ele diz, em meu peito agita-se o coração. Olha só, um coração agitado, um coração acelerado. Ele diz que temor, ele era invadido e o pavor cobria. Nós vemos que nós poderíamos dizer, Davi ele estava com ansiedade. Davi ele estava depressivo. Davi ele estava com síndrome do pânico. Nós poderíamos dizer isso. É óbvio que não se limita apenas a isso. Mas nós vemos a jornada de Davi. E Davi, ele relata isso. Ele relata que havia tremor, o coração agitado, ele estava ofegante. O peito dele, no seu ser, ele estava assim em desespero. Em desespero. Mas qual é a reação de Davi? Ele ia aos pés do Senhor. Clamava, suplicava pela presença do Senhor, suplicava pela graça, pelo favor, pela resolução daquilo que estava vindo sobre ele. Davi sabia que ele não tinha poder para mudar aquela situação. Davi sabia que, por mais que ele sentisse opressão, sentisse pavor, tremor, que a carne dele estremecesse, que no peito houvesse aquele sufoco, aquela angústia, ele sabia que não era ele que poderia remover, mas o Senhor quem poderia tirar esse sentimento, essa situação de sobre ele. E ele clamava ao Senhor. Ele diz, de dia e de noite ele ouvia aquelas vozes, ele ouvia a violência, ele via a maldade e isso conturbava o coração de Davi. Isso deixava ele aflito, mas como eu sempre tenho citado, Davi confiava no Senhor, confiava que o Senhor tinha a solução certa, tinha o socorro presente para aquele momento. Aleluia! E Davi estava certo. O Senhor sempre tem a solução para todas as situações que passamos. O Senhor sempre tem a direção correta para nos auxiliar.
O Senhor sempre tem a palavra certa, Ele tem o consolo, Ele tem a solução de tudo. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Nós passamos sim por momentos difíceis. Você pode nesse momento estar passando por um momento de tribulação, onde você sinta seu peito sufocar, onde você sinta suas carnes tremer, onde você sinta-se ansioso e o barulho e as pessoas, elas acabam sim te oprimindo com palavras ou até mesmo atitudes. Mas você, igualmente a Davi, precisa confiar no Senhor, precisa estar nele, conectado com ele, porque só o Senhor pode livrar as nossas vidas da angústia, da ansiedade, do sentimento opressor. Só o Senhor pode nos livrar. Olha o que diz Davi no 55:16. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Aleluia. Davi, ele diz no 17, de tarde e de manhã ao meio-dia, lamento angustiado, e ele ouve a minha súplica. Davi diz, mesmo estando com o meu peito agitado, meu coração agitado, mesmo estando em tribulações, mesmo estando em temor, mesmo a carne estremecendo, mas eu de dia e de noite clamo ao Senhor. De dia e de noite inclino o meu coração à busca do Senhor, inclino a minha mente a ser movido pelas palavras do Senhor, e assim ele diz, o Senhor me salvará, como o Senhor salvou em todas as coisas que Davi passou. Jesus, o nosso Deus, o nosso Pai, o Espírito Santo sempre os livrou da tormenta. Aleluia. O nosso Deus é poderoso. O Espírito que há em nós é poderoso. E Ele nos livra sim, Ele nos guarda, Ele nos protege. E muitas vezes o momento de angústia está sendo um sinal de que você vai experimentar da provisão de Deus, em que você vai experimentar do consolo do Senhor, do amor do Senhor, da restauração, que você vai experimentar do milagre, da cura espiritual que o Senhor tem para derramar sobre cada um de nós. Nós precisamos passar por tratamentos, nós precisamos passar por provas de fé para que nós venhamos, nós mesmos enxergarmos que nós temos um Deus todo-poderoso e para que também as pessoas lá fora venham ver um Deus poderoso habitando em nós. Então, de forma nenhuma, olhe para essa situação que você tem passado de angústia, tribulações, ansiedades. Olhe para isso como algo destrutivo, mas olhe para isso como uma obra grandiosa que o Senhor permitiu que acontecesse para que você fosse ver a provisão do Senhor, para que você pudesse buscar mais e mais na presença dEle e Ele se revelar a ti com grande poder e glória. Olhe para o alto, olhe para onde tem a solução. Eu sei que é difícil, eu não quero me colocar no lugar de Davi, de ter um peito angustiado, de ter um coração agitado, de ter uma opressão, de ouvir palavras que realmente trazem desespero, angústia. Eu não queria sentir e eu não quero me passar por esse momento. Mas se assim o Senhor me permitir, assim será feito. Quem é o homem, quem é o barro para dizer que forma o oleiro vai mover, que forma o oleiro vai ter que dar? Não, nós somos barros, nós somos vasos e é o Senhor quem nos modela. O Senhor está tratando o sentimento. Quando Ele permite que haja um sentimento de angústia, Ele está te permitindo ir a Ele para receber da paz, para receber do alívio. Ele quer te aproximar dele. É lógico, é óbvio que toda ação existe uma consequência. Um sentimento opressor, ele não está ali por um acaso. Ele não está ali apenas para te fazer crescer. Existe uma raiz, existe uma causa. Mas esse sentimento ele é usado para a glória de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que você está passando, o que você irá passar, seja daqui para frente, ou seja, o que passou é exemplo. O que você está passando é fortalecimento. E o que virá é aperfeiçoamento. Não despreze. Não olhe para Deus como alguém que não te ama. Não olhe para Deus como alguém que não cuida de você, que não trata de você com amor, com carinho. Não, Ele está todo o tempo ao teu redor, ao teu lado, em ti. É por isso que você não caiu, é por isso que você não fracassou. A presença dEle está habitando aí, a glória dEle está habitando aí, o direcionamento dEle está habitando aí. Por isso que você está de pé. Se não fosse a mão de Deus, você não estaria aqui. Então usa as coisas que têm acontecido ao teu redor para glorificar o nome do Senhor, para te aproximar do Senhor, para te levar mais profundo com Ele. Davi, ele não parou de orar, ele não parou de clamar mesmo em angústia. Davi poderia ter dito, eu clamo de dia e de noite. Eu oro, eu clamo, eu me desespero diante do Senhor aflito. E o Senhor não me escuta, o Senhor não me ouve, Ele me abandonou. Eu vou abandonar Ele também. Não, mas Davi continuou perseverante, porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia em quem ele estava servindo, a quem ele estava servindo.
Davi sabia que o Senhor era mais forte e é mais forte do que toda tribulação, toda angústia, toda ansiedade, toda depressão, toda síndrome. O Senhor é mais forte e ele esperou com paciência no Senhor e a glória dele veio. Ele esperou com paciência no Senhor e veio a cura, veio a restauração. Aleluia! Então espere com paciência no Senhor, passe pelas lutas que tem que passar, passe pelas tribulações, pelas angústias, pelos sofrimentos, tormentas que tem que passar, glorificando o nome do Senhor. Se você passar nessa fase, eu tenho certeza que ela não mais te afligirá, que esse sentimento não mais te afligirá, porque você passou, você foi fiel ao Senhor, você passou nessa prova, nessa luta e agora você já tem estratégia, já tem experiência, já sabe como lidar e essa situação não te vencerá mais. Aleluia! Você foi fortalecido, então levante sua cabeça. Se você tem passado por situações difíceis, levante sua cabeça e confie no Senhor. Erga-te, confie no Senhor. O Senhor está cuidando de você. A cada passo que você dá, Ele está aí. A cada situação que você passa, Ele está aí. Ele tem mostrado a glória dEle. Ele tem mostrado a presença dEle. Ele tem mostrado o amor dEle. E você é a resposta disso. Olha para o que Deus já fez. Então, não esqueça. Situações difíceis vêm. Vêm. Seja você em Cristo, seja você fora de Cristo, situações difíceis vêm. Mas é necessário compreender que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós já temos a vitória. Nós já temos a resposta certa. Nós já temos o caminho certo. Não precisamos de mais nada. Então, que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa declarar sobre ti vitória. E eu declaro sobre ti vitória em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir os teus olhos e te fazer enxergar que você é muito mais do que o que você imagina. O Senhor derramou sobre ti um espírito de sabedoria, um espírito de vida. Você não é mais uma velha criatura. O Senhor está contigo. E você pode vencer todas as batalhas. Você pode vencer todas as situações. Em Cristo você é mais que vencedor. Não esqueça disso. Fique de pé. Continue de pé. Não pare de orar. Mesmo angustiado, sofrendo, mesmo atribulado, não pare de orar. Se você parar de orar, você irá parar de ter comunhão com o Senhor. E assim, você irá se afastar do Senhor. E a provisão, e a resposta, e o milagre vai parar. Vai cessar. Então, continue na presença do Senhor. Seja forte e corajoso. Não temas, não desanimes. Existe um Deus sobre tua vida, sobre tua causa. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Amém?